Diariamente, somos bombardeados por milhares de propagandas que nos estimulam a comer alimentos que não são o melhor para o nosso corpo. Ao falarmos a palavra açúcar, logo pensamos no cristal que adicionamos nos sucos, café, biscoitos, bolos, etc. E esquecemos que muitos alimentos que consumimos já vêm com grande quantidade de açúcar. Durante os primeiros dias de vida até a idade de 24 meses, a dieta do bebê depende exclusivamente dos pais. A criança vai ingerir a dieta oferecida por seus responsáveis e, a partir daí, estabelece seus hábitos dietéticos por toda a vida. A introdução precoce e incorreta do açúcar pode levar a um caminho complicado para o futuro dos dentes e do paladar, além do risco de obesidade infantil e doenças crônicas. De acordo com a Associação Americana do Coração, pessoas de 2 a 18 anos devem consumir no máximo 25 gramas de açúcar adicionado por dia, o equivale a 6 colheres de chá. Já as crianças com menos de 2 anos não devem consumir nenhum açúcar adicionado. O consumo anual ao final do século XIX era de apenas 2 quilos por pessoa. Atualmente é de 37 quilos. O que podemos fazer para evitar a introdução precoce e incorreta dos açúcares na alimentação das crianças? Eu acho que o mais importante para isso é a alimentação dos pais, tem que começar pela alimentação dos pais, uma alimentação saudável e em pouca quantidade de açúcar. Então, se dentro da casa já tem o hábito de ter uma alimentação saudável em pouca quantidade de açúcar, consequentemente a criança também já vai crescer nesse ambiente. Então, evitar ao máximo introduzir, principalmente antes de 1 ano de idade, bolacha para criança, colocar açúcar na mamadeira, não tem necessidade de colocar açúcar no leite, refrigerante em mamadeira. Infelizmente a gente vê que algumas mães fazem isso, colocam refrigerante em mamadeira. E evitar esses alimentos precoces mesmo para a criança, não tem necessidade. Se a gente puder evitar pelo menos até os 2 anos de idade, seria o ideal, mas infelizmente isso é muito difícil de acontecer. Mas até 1 ano de idade eu acho que a gente ainda consegue regular a alimentação, se a família conseguir ter uma dieta, uma alimentação saudável. Eu acho que começa daí. De açúcar que tem nela, tem isso aqui, ó, tudo esse tanto assim. É bastante ou é pouco? Muito. E essa bolacha aqui, você come bolacha recheada? Sim. Come bolacha recheada? Você gosta de bolacha recheada? E você sabe o tanto de açúcar que tem? Não? Olha o tanto de açúcar que tem num pacote de tudo bolacha isso. recheada. É tudo isso que você come. E a coca? Eu não gosto. Quem bebe coca? Eu não. Você bebe coca? E você sabe o tanto de açúcar que tem? Que você Uma lata pequena. Nessa latinha aqui tem isso. Nossa. Nessa latinha. Imagina numa
grandona, né, tia? Muito açúcar. Do que é esse todinho? Olha o tanto de açúcar que tem. Você só vai assim, né, Dan? É muito, né? Vocês imaginavam que tinha tanto açúcar assim? Não. E agora, vocês vão continuar tomando todinho com esse monte de açúcar? Talvez. Talvez sim, talvez não. É. Presta atenção. É muito mesmo. Pronto? Quais os principais riscos do uso precoce dos açúcares na dieta da criança? Nós temos riscos para a saúde geral da criança, como, por exemplo, obesidade infantil, diabetes também. Antigamente não se falava em criança obesa, em diabetes em criança do tipo 2. Hoje em dia a gente já tem muitas crianças em consultórios de endocrinologistas tratando dessas doenças, que são doenças que antigamente eram doenças de fase adulta, hoje não, justamente pela ingestão precoce desses alimentos ricos em açúcar. Além disso, além do estado da saúde geral da criança, a gente também vai avaliar a saúde bucal dessas crianças. Então, ingestão de grande quantidade de açúcar, de doce na alimentação dessa criança, associada a uma má higienização, com certeza essa criança vai ter um risco muito grande de cárie. Entre os alimentos adoçados, quais são os mais prejudiciais para os dentes? Então, a gente sempre orienta os pais que os mais prejudiciais são aqueles alimentos pegajosos. Então, por exemplo, chiclete, balinha, bolacha recheada, que fica grudado nos sulcos dos dentes, né? Nas fóssulas, nas fissuras, esses alimentos, eles são mais prejudiciais, porque até mesmo, às vezes, na escovação a criança não consegue remover. Então, o pai ou a mãe ou quem estiver cuidando da criança tem que ter essa consciência de olhar lá os dentes do fundo para ver se consegue remover aquele chocolate que ficou preso lá, o doce da balinha, porque muitas vezes a criança não tem coordenação motora para fazer uma higienização da forma correta e esses alimentos pegajosos fica mais difícil de remover. E o iogurte? Quem que toma o iogurte? Eu não. Você toma? Sabe o tanto de açúcar que tem? Dá açúcar pra ela. Minha mãe Esse não. aqui, ó. Ah, vou Esse fazer tanto. mesmo. Numa garrafinha dessa de açúcar, olha o tanto. É muito ou é pouco? Tem Muito. mais do que na farinha. É bem mais. E todinho? Toma o todinho? É. Tem mais do que eu tô. É esse tanto. É muito, né? Sim. Vocês sabiam que tinha tanto isso de açúcar Não. nos alimentos? Não. Não? Não. E vocês escovam os dentes direitinho? Quantas vezes por dia? 3. Quem aqui já teve cárie? Eu. Você já teve? E você já teve? Existe risco da cárie com o uso de xaropes e mamadas noturnas? Com certeza. Mesmo que essa mamadeira não tenha a adição de açúcar, a gente tem o açúcar do próprio leite, que é a lactose. Então, mamadas noturnas não são indicadas. Então, quanto mais a mãe puder ir removendo essa mamada noturna da criança, é o ideal. Porque criança que mama à noite, e principalmente com adição de açúcar na mamadeira, provavelmente vai ter cárie precoce na infância, que a gente chama de cárie de mamadeira. Bom, gente, agora eu vou falar a minha opinião como mãe. Sou mamãe do Francisco, esse príncipe da mamãe. E assim, eu vou tentar fazer com o meu filho tudo que eu puder fazer para não deixar ele comer açúcar até 2 anos de idade, devido a todos esses problemas que a gente já falou. Então assim, aqui em casa a nossa alimentação é bem balanceada, a gente evita ao máximo a utilização de açúcar, de farinha branca, então a gente tenta comer tudo integral, arroz integral, farinha integral, pão integral. Evitamos açúcar no leite, no café, a gente tenta usar adoçante, né, ao invés do açúcar. Por exemplo, o suco, a gente não vai introduzir o suco para ele até 1 ano de idade, porque a gente está fazendo acompanhamento com o nutricionista e ela nos explicou, e a pediatra também,
que o suco tem uma grande quantidade de açúcar e também a gente diminui, mesmo sendo o suco da fruta, da fruta natural, sem ser suco de caixinha, que suco de caixinha é sem condições, né? Tem um teor muito grande de açúcar. E mesmo sendo o suco da fruta, não tem uma grande quantidade de frutose e aí diminui os nutrientes da fruta e perde as fibras da fruta também, que é super importante para o funcionamento do intestino da criança. Por exemplo, bolacha, eu vou tentar não dar bolacha para ele. Se tiver que dar, a gente vai tentar dar bolacha de maisena ou de bolacha de água e sal, não comprar bolacha integral, não comprar bolacha recheada. Refrigerante nem pensar, a gente não quer dar refrigerante para ele mesmo porque eu não tomo refrigerante e eu vou tentar introduzir esse hábito com ele também de não tomar o refrigerante, que além de ser um alimento que tem grande quantidade de açúcar, tem um pH muito ácido e associado a grande quantidade de açúcar favorece a formação da cárie também. Então tudo que eu puder evitar, não só para a saúde bucal dele, mas também como a saúde geral da criança, né? É isso que a gente pretende aqui para o nosso filhote. Nosso Francisco. Né, mamãe? Então explica pra gente qual que vai ser a metodologia do trabalho de vocês. A metodologia é explicar para as crianças que os alimentos industrializados de hoje em dia não são saudáveis, né? A maioria dos alimentos de hoje em dia tem mais açúcar que o nosso organismo precisa durante, em um ano, entendeu? Entendi. Olha lá, Camila. Explica pra mim como é que vai ser a metodologia de vocês. Da gente chegar e mostrar, sabe? Você gosta de coca? Eu gosto. Você toma todo dia? Toma. Olha a quantidade de açúcar que tem. Você sabe que tem essa quantidade? Quantos por cento de açúcar tem na latinha de coca? Essa aqui tem 27 gramas. Uhum. Aí esse pacote inteiro de bolacha tem isso aqui, quase o tamanho do pacote. Né? Isso é só no recheio ou na bolacha toda? Na bolacha inteira. Na bolacha inteira. O iogurte, esse aqui dessa marca, né? Por isso que é bom sempre tomar o desnatado. Tem um pouco menos, mas esse aqui tem esse aqui. Entendi. 12 gramas. A balinha. Quantas gramas tem a balinha? 4. E a balinha inteira tem quantas gramas? Não, a balinha inteira. Você quer saber o pacote inteiro? A balinha toda. 4 gramas. 4 gramas de balinha tem? Não, essa balinha. A balinha. É só pesar, né? Tem 7 gramas, 4 gramas são açúcar. Tira 1 grama de embelagem, sobra 2. 2 gramas de balinha e 2 gramas e 4 gramas de açúcar. Beleza.